Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia que estamos tendo aqui no nosso canal. E a gente vai continuar aqui com o nosso estudo sobre os Salmos e continuaremos com ele, Saulo Cantanhede. Saulo, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco. Lembrando que o Saulo ele está fazendo o mestrado aqui em Divindade aqui pela Andrews University, mas também ele tem uma particularidade, uma formação muito interessante, que é na área de astrofísica, não é isso, Saulo? É isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e antes de começar o curso aqui na universidade, na Andrews, eu estudei astrofísica, amo muito astronomia, gosto bastante, participo também de observações do céu, é uma coisa que eu sempre gostei desde a minha infância. Maravilha, então vamos adicionar aí uma pitada de astrofísica, de astronomia aí no nosso estudo de hoje, então, beleza? E a gente vai estar estudando hoje o Salmo 104, né? E o Salmo 104, ele tem algumas coisas muito interessantes, mas eu gostaria de perguntar para você, Saulo, qual que é o tema principal desse Salmo? O que é que ele fala desse Salmo? Então, esse salmo é um salmo muito interessante porque ele está numa seção do livro de Salmos. O livro de Salmos é composto de 5 livros, então é um pouco diferente isso. E esse é a terceira parte, está no terceiro livro. Ok. E ali a gente tem, nesse salmo, que ele é bem grande, tem 35 versos. Para quem está acompanhando e tem a Bíblia perto, você pode observar que a primeira frase do salmo, que diz assim: bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, continua o salmo. E a última frase, né, a penúltima frase do verso 35, também é igual. Então a gente tem bendiga minha alma o Senhor. E essa é uma estrutura, né, literária de como eles escreviam, como eles descreviam o Salmo. E a gente começa a perceber que esse realmente é a mensagem do Salmo. Só que o Salmo, ele fala sobre a criação. E a gente vê aqui uma descrição dos dias da criação, mais ou menos. Não está como em Gênesis 1, que você tem lá, e Deus disse, Deus falou, haja luz e houve o primeiro dia. E Deus fez a separação das águas e segundo dia. Coisas, não tem essa separação, mas você nota como o salmista aqui, ele vai dividindo cada dia e vai mostrando como Deus é grandioso. E a resposta que ele dá, que é justamente de que a alma, todo o ser, tudo aquilo que ele é, em resposta ele, não, eu tenho que louvar esse Deus, porque ele me fez, ele criou tudo. Entendi, Saulo. Então, uma pergunta para você. Você acredita que esse salmo seja uma descrição da criação de uma maneira diferente do que é em Gênesis 1, por exemplo, focando mais na parte da grandiosidade de Deus, focando em quão grande é o nosso Criador e tudo mais? Você acredita que é mais nessa pegada que o Salmo está... Sim, eu penso que é um pouco distinto lá, porque em Gênesis 1 a gente tem uma narrativa, então é uma história, foi descrita ali, mas aqui no Salmo a gente tem uma descrição, só que é adicionada algumas frases. Por exemplo, me chama a atenção o verso 24. Então, Salmos 104, 24, tem ali, quando ele está descrevendo entre o quarto dia, né, vai falando sobre os astros que Deus fez. Antes dele falar, por exemplo, do quinto dia, que Deus cria os animais, os peixes, especificamente nesse dia, tem uma frase de louvor ali. Ou seja, não é só uma descrição, é como se fosse um comentário, de forma poética, demonstrando como Deus é grandioso. E me chama a atenção, porque isso era como o salmista que ele refletia o que tinha acontecido e como estava descrito lá em Gênesis 1, e o quanto isso é importante, especialmente na parte de adoração e de louvor no templo naquela época, mas também traz implicação teológica para isso. Porque, por exemplo, quando a gente vai para Romanos, capítulo 1, quando Paulo está falando que aqueles que não eram judeus e que eles estavam ali em Roma e tudo mais, naquele período, eles podiam ver a grandeza de Deus e os atributos de Deus pelo poder que Deus manifestava na criação. E uns versos antes, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Ou seja, há uma certa conexão do poder de Deus manifesto na criação com o poder da redenção que Deus dá através da salvação em Jesus Cristo. Que legal. Então a gente consegue
nesse comentário que você fez, a gente consegue também ver Deus como o criador de diferentes perspectivas, de diferentes panoramas, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas, indo para uma outra área agora do Salmo, Saulo, como que a gente consegue cada vez mais reconhecer Deus como nosso criador? Porque por exemplo, aqui no Salmo está descrito como uma forma de poesia, né? Então, às vezes, a gente acaba meio que não dando tanta relevância, né, tanta importância assim para algo que talvez seja poesia, mas como que esse salmo ele consegue nos mostrar quão grande é o nosso Criador e quão magnífico foi a sua criação? E como que, talvez pegando essa na tua área já, como que talvez a astronomia pode nos provar isso? O que me chama a atenção no verso é o reconhecimento de que Deus é quem sustenta a criação. Okay. Então, existe uma visão, que é a visão naturalista, materialista da realidade, que diz que, não, as coisas simplesmente acontecem, existem leis na natureza, e essas leis simplesmente regem a natureza, e é isso que acontece. É isso, pronto. Só que quando a gente vai no livro de Salmos aqui, e nesse salmo especificamente, o salmista, ele dá ênfase, ele diz assim, olha, que a lua, o sol, que os animais, eles esperam que Deus ele reja, que estabeleça seu poder na criação, para que as coisas possam suceder. Então, se a gente vai, por exemplo, numa mentalidade egípcia, a gente vê que eles criam, em cada fenômeno da natureza tinha uma divindade. Enquanto que hoje, por exemplo, nós conhecemos leis que regem a termodinâmica, que regem a gravidade, e a gente aplica essas leis e consegue explicar, por exemplo, como é que o Sol funciona, como é que uma galáxia tem o seu movimento, a atração gravitacional e tudo isso que acontece. Só que muitas vezes a gente desconecta isso da realidade e diz, não, isso aí só funciona, simplesmente acontece. Só que o salmista, ele nos diz, não, a gente precisa enxergar na natureza, a gente enxerga na natureza que esse Criador, ele continua mantendo a natureza funcionando. E ele diz assim, o verso 27, falando, por exemplo, dos animais, ele diz assim, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles a recolhem. Se abres a mão, ele lhes farta de bem. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Verso 30, envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, há essa dependência de Deus para a criação. E eu penso que isso muda muito a forma da gente enxergar a natureza, porque a gente consegue explicar muitas coisas, há outras que não, ainda são debatidas na ciência, mas entender que Deus é aquele que sustenta a natureza, que as coisas não simplesmente acontecem por acaso, mas Deus está por detrás sustentando os mundos. Deus é que mantém o sol brilhando, porque a gente não faz nada para o sol brilhar. Deus, através do seu poder, mantém as coisas na natureza funcionando. Eu acho bem interessante isso que você levantou, Saulo, porque esse é muito diferente também dos relatos de outros manuscritos históricos também, né? De relatos de criação. Né? Tem algumas diferenças-chave entre os relatos da Bíblia, relato de Gênesis, até o próprio relato aqui de Salmos, entre outros relatos de manuscritos históricos. Né? E acho que esse é um outro ponto bem importante. Não é apenas um Deus que cria, né? Não é apenas um Deus que cria, pronto, criei, ponto, acabou, está aí. Mas também é um Deus que sustém, que mantém tudo e que mantém tudo funcionando para que a vida ela continue sendo vivida. Né? Eu acho que isso é bem interessante também. Né? E isso o salmista ele consegue trazer com uma facilidade incrível. Indo para a última pergunta aqui, Saulo, eu gostaria de perguntar para você, qual que é a reação do salmista que ele tem ao reconhecer a majestade, a magnitude de Deus na criação? Os versos finais do Salmo, eles falam, o salmista escreve aqui, que ele diz que ele vai cantar, ele vai descrever às pessoas aquilo que Deus fez, que o Senhor vai ser a sua agradável meditação, que ele vai se alegrar no Senhor. Ou seja, não é somente um entendimento, um assunto cognitivo. Eu entendo que Deus criou o universo
e é isso. Não. Eu tenho que... Não, eu olho para tudo isso, eu vejo, eu estou vivo porque Deus permitiu que eu estivesse vivo. É muito mais. Então, a minha resposta é, eu tenho que louvar esse Deus, eu tenho que agradecer a Ele. E eu penso que isso nos toca também, porque não é só entender que tudo isso acontece, quanto mais a gente estuda a natureza, a gente vê de uma parte mais descritiva, então eu vejo as coisas, são bonitas, mas não é só porque é bonita, você entende as leis que acontecem na natureza. Sim. Você vê, não, deve existir um legislador por detrás de quem estabeleceu essas leis, mas muito mais do que entender isso, é justamente essa manifestação desse louvor e agradecimento ao que esse Deus faz, nos mantém. Eu citei aqui brevemente sobre a questão da redenção. Esse poder que Deus executou na criação, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e essa salvação está disponível. Então, de diversas formas, isso é importante a gente entender e louvar a Deus e agradecer a Ele, porque não vem de nós. A criação, eu não fiz nada para ser criado, Deus me fez, e em reconhecimento a isso, minha resposta é de louvar Ele e agradecer por tudo que Ele me fez. E acho que é bem interessante isso que você falou, Saulo, porque a gente consegue entender quão grande, no tema da criação, e como o salmista ele traz esse tema, como Deus é grande, a magnitude de Deus, a magnitude de sua criação, né? E por meio da sua criação também, com a nossa queda para o pecado, a gente entende também que a gente precisa de um plano de redenção, né? E mesmo assim, o Deus em sua magnitude, o Deus Criador, ele vem e morre para salvar a gente do pecado. E agora também, são tantas coisas que Deus faz por nós e fez por nós e continuará fazendo, que a nossa reação natural ela deveria ser sempre estar louvando, né? Mas infelizmente por conta do pecado a gente acaba sempre voltando para o antigo eu. Mas acho que é bem interessante isso que a gente conversou hoje, de entender a magnitude de Deus e quão grande é a sua criação também, e entender e louvar a Ele pela criação, mas também por tudo aquilo que Ele fez por nós. E acho que isso é bem legal para a gente trazer como lição hoje também, né? Então, Saulo, muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço. E vamos terminar com uma oração? Você pode orar para a gente? Posso orar. Pai bondoso, nosso Criador, Redentor, te agradecemos porque, através da Tua Palavra, podemos ver o quanto o Senhor é grandioso, poderoso, mas o Senhor também manifesta o Seu amor por nós, nos criando e também nos provendo que nós podemos continuar com vida. E também o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui em mais um estudo da Bíblia. Escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que ficou aí pendente, por favor, pergunte. E se você gostaria de ter algum estudo bíblico mais detalhado, por favor, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, que nós estaremos aí à disposição de você. Um grande abraço e fique com Deus.